Gente, tudo bem? Acho que cortou um pouquinho o áudio da Alice para mim, não sei se cortou para vocês, mas só para reforçar umas informações, hoje eu sou professor na Universidade do Estado de Minas Gerais, é a UENG. Acho ela menos conhecida, talvez, ainda pelo Brasil, mas já já vai estar na boca de todo mundo. Então, eu também oriento no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da UFO, e eu tenho lá na UENG o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ecologia e Evolução, que reúne vários pesquisadores que trabalham nessas áreas, né, que são meus parceiros de pesquisa, incluindo os meus alunos de graduação e pós. Então é o NEP, e vai ser ótimo se vocês quiserem conhecer mais sobre o projeto e um dos nossos trabalhos de extensão, visitar lá o meu Instagram ou o YouTube, que é o Rios de Ciência, é uma brincadeira com o meu sobrenome, que eu faço uns projetos de divulgação de novidades que estão publicadas em inglês, mas demoram muito para chegar em português, então eu coloco isso no Instagram. E faço vários eventos lá, várias lives também, outros eventos que eu participei, palestras que eu dei em outros eventos, eu coloco todas lá no canal do YouTube, incluindo alguns cursos que eu dou na UENG, eu também vou deixar os vídeos disponíveis lá. Então, quem quiser conhecer, eu vou ficar muito feliz e dar esse apoio para o projeto, de seguir a gente, se inscrever lá no canal do YouTube, seguir a gente no Instagram. Então, agradeço muito por todo esse apoio. Também fico muito feliz, agradeço demais o pessoal pelo convite. Eu sou um fã declarado do Darwin, vou falar um pouquinho disso já já. Parece um pouco clichê dizer isso sendo biólogo, né? Mas vocês vão entender o porquê que eu digo isso. Bom, então, a palestra que eu vou dar hoje, a conversa que a gente vai ter aqui, é sobre as novas fronteiras da teoria da evolução, de Darwin à síntese estendida. Então, por que eu digo que o Darwin ele é uma inspiração para mim, né? Quando a gente olha, quando eu entrei na graduação, eu participei de um grupo que tinha sido recentemente criado por alguns alunos veteranos, que é o Célio e o Newton, super gente boa, muito engajados. Então, eles criaram o grupo de discussão de evolução, que é o GDEVO. E nessa época, então, eu comecei a me envolver nas reuniões do grupo, eram reuniões semanais, no horário depois do almoço, assim, todo mundo com o estômago cheio e animado para discutir evolução. E a grande motivação desse grupo é que a gente não tinha no curso de Ciências Biológicas da UFC uma disciplina formal de evolução. Ele era uma coisa que era discutida entre as disciplinas, mas isso não estava explícito no currículo. E isso era um problema, porque quando a gente via as aulas, os professores entendiam muito dos processos, e daí parecia, eles explicavam como se a gente também entendesse. E a gente que estava lá no GDEVO via que estava estudando esses processos evolutivos, os mecanismos da evolução, então a gente entendia bem essas coisas, mas quando chegava na aula, via umas explicações bem nada a ver, assim. Então a gente se motivou, vamos fazer esse grupo aí, vamos deixar ele como algo que mobiliza os estudantes de graduação para poder discutir evolução. E foi muito massa, assim, foi uma experiência fantástica para mim. Depois o Newton e o Célio saíram, eu fiquei organizando o grupo por 4 anos daí para frente, e eu fico feliz demais de ter saído da UFC e ver que o grupo continuou e continua até hoje, com vários estudantes engajados discutindo essas coisas. Então, são pessoas fantásticas, que são estudantes que tiveram uma marca muito fundamental dentro do curso de biologia da UFC, né? Então, muito obrigado aí, Célio e Newton, pela iniciativa de vocês. Sensacional. E uma outra coisa que me marcou também na graduação é que no início eu li esse livro, uma biografia do Darwin, que é a Vida de um Evolucionista Atormentado, do Adrian Desmond, do James Moore. É um livrão, assim, bem grande, sabe? Demorei meses para terminar de ler esse livro, mas foi muito massa. Cada capítulo, para mim, era uma super aventura, e eu vi a figura humana do Darwin, né? Porque quando a gente fala de cientista, eu acho que a imagem que a gente tem na cabeça é aquele cientista hollywoodiano lá, né? Como o Einstein, um cara que chega aqui do nada, olha para tudo, ele sabe a resposta para qualquer coisa. Ele enxerga relações matemáticas onde ninguém consegue ver nada. E aí, do nada, ele descobre o segredo da vida, do universo e tudo mais. Que, para quem não sabe, é 42, tá? Piada interna aí para quem lê o Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom, então, essa figura do cientista hollywoodiano, que ou tá lá para um cara ser maluco, que quer dominar o mundo, ou então esse cara que é um mega gênio quando é novinho ainda. Essa figura não poderia estar mais errada. Ela é uma ilusão completa. Tem uma revisão que saiu eu não lembro se foi na Nature ou na Science, eu devia ter pegado ela para pôr aqui, mas
que mostra que os cientistas conseguem causar grande impacto na área de trabalho deles, no campo de estudo, depois de uma idade mais avançada, depois de 45, 50 anos. E o Darwin não é uma exceção disso. Ele só vai publicar A Origem das Espécies quando ele tinha 50 anos, no ano que ele completa 50 anos. Então, isso já me empolgou a querer entender mais a história do Darwin, mas vamos falar um pouquinho dele aqui, né? Por que essa figura foi tão inspiradora aqui? Ela é tão inspiradora. Então, aqui tem algumas imagens do Darwin que são retratadas em quadros, e eu gosto muito dessa última, que tenta reconstruir as cores do Darwin, né? Dar um pouco mais de vida para a imagem. Mas esse cara, ele tem vários aspectos muito humanos que eu amo na história dele como um cientista, né? O Darwin nasceu numa família de médicos, o avô era médico, o pai era médico, e ele entrou na faculdade de medicina. E lá na faculdade ele se descobriu como alguém que não gostava de medicina. Ele tinha náuseas, até desmaiava quando via sangue, e durante esse período que ele fez medicina, ele ficou associado a um professor no laboratório que estudava moluscos na praia. Né? Então ele acabou publicando o primeiro artigo dele sobre moluscos e não nada a ver com medicina. Então o pai dele, percebendo que o Darwin não tinha muito futuro nessa carreira, passou ele para estudar em Cambridge, estudar teologia em Cambridge, e lá o Darwin também se engajou mais em estudos de história natural, especialmente de geologia, né, que tinha uma sociedade muito forte, linneana de geologia, e no meio dessa formação do Darwin surgiu a oportunidade de viajar no Beagle, né, pelo mundo. Mas ele não ia viajar como naturalista do navio, ele ia viajar como um acompanhante do Fitzgerald, que era o capitão do Beagle, e para ser uma pessoa que distrai o Fitzgerald, né, alguém que ele pode conversar no mesmo nível, que tem a mesma educação e tudo mais. Então, e era outro cara rico também, da Inglaterra vitoriana, né? Então, o Darwin foi nessa aventura, e o primeiro trauma dele foi de quando chegou e viu o navio. Era um navio minúsculo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma reprodução em tamanho real da cabine do Darwin, mas é um caixotinho aqui, que cabia uma mesinha, um banquinho e uma rede, onde ele ficava ali a maior parte do tempo. Bom, então, o Darwin se engaja nessa aventura aí por 8 anos e meio. Nossa, gente, viajar o mundo inteiro por 8 anos e meio nessa cabinezinha, no meio do navio, é um negócio desesperador. E no meio dessas viagens, o naturalista do navio desistiu, abandonou o navio, e o Darwin assume a posição de naturalista. Então ele sai juntando vários materiais, coletando fósseis, coletando organismos para serem empalhados, aves, vertebrados, a ossada desses animais também, de vários locais do mundo onde eles fizeram paradas. Inclusive, uma parte curiosa, que houve uma parada aqui no Brasil, e a imagem que o Darwin tem do Brasil, tem um livro sobre o diário dele de viagem, no Beagle. A primeira que ele ficou maravilhado como em um metro quadrado ele via uma diversidade de vida assustadora nas florestas tropicais, que ele não encontrava em toda a Inglaterra. Né? Então essa foi a primeira grande impressão dele. A segunda foi que o Brasil ainda era um país muito atrasado, escravagista, e a maneira como ele viu isso chocou muito Darwin, né? Teve um grande impacto nele, e ele foi um ativista no movimento contra a escravatura por toda a vida. Né? Bom, então teve toda essa viagem, o Darwin fez isso, e ele volta para a Inglaterra, depois de ter mandado várias cartas e correspondências, e ele chega lá como uma celebridade, porque ele estava contando histórias ali do que estava rolando à torta e à direito, assim, em todas as viagens dele. Ele não esperava isso, então ele chega, ele já é uma celebridade. E ele é convidado para dar palestra em vários lugares, falar das experiências dele. Mas o mais engraçado é que o Darwin era extremamente nervoso para falar em público. Então ele tinha diarreia, ele passava mal, ele ficava tonto, ele queria fazer qualquer coisa menos falar em público. Mas ele fez várias coisas assim, e tem muitas histórias engraçadas do Darwin aí nas tentativas de fazer palestra. Então foi muito engraçado. Isso me mostra essa figura genial que revolucionou a história do século XX, século XIX e daí em diante, ser uma figura tão humana assim como o Darwin. Né? Por exemplo, ele era muito rico, tinha várias propriedades, e num desses momentos, a cidade que ele morava, eu não me recordo o nome dela agora, se é Bruno, Down, não lembro, mas teve uma crise financeira forte na Inglaterra, e o Darwin dividiu a terra dele entre as famílias mais pobres. Né? Então, ele era um cara envolvido nos movimentos sociais, além de ser um cientista,
E o que fez ele ter a sacada da teoria da evolução não foi só fazer essa viagem, coletar vários dados, mas foi voltar para a Inglaterra e estudar as teorias econômicas da primeira Revolução Industrial. Então ele tinha umas tradições muito bonitas, assim, eu acho muito legais. Hoje em dia é mais raro ver isso, até porque na época do Darwin era publicado um livro a cada 3, 4 meses. Hoje em dia sai 1.000 livros a cada dia, né? Então é muito difícil se manter bem atualizado. Mas na época ele leu os livros do Adam Smith, do Thomas Malthus, com a mulher dele. Eles sentavam na varanda e eles liam um para o outro, e aquilo era um evento, né, comum do dia a dia dos dois. Então é bem bonito isso. E ver nesse livro todos os desafios, até sociais, que o Darwin enfrentou, os dilemas com a família, com a religião também. A mulher dele era extremamente religiosa, e ficava frustrado que se o Darwin publicasse um manuscrito sobre a teoria da evolução, ela ia para o céu, ele não ia, eles não iam ter uma vida eterna juntos, né? Então teve todo um choque cultural, vários desafios na vida dele, e eu acho que ter lido isso me fez olhar para o Darwin e desconstruir a imagem do cientista hollywoodiano. Eu vi ali um cientista humano, um cara como eu, que tem um monte de inseguranças, que acha que não sabe nada, e o Darwin fazia isso. Ele escrevia um texto, como o esboço que ele fez para o Thomas Huxley, né, que era o cara que, na verdade, era o orador do Darwin, conhecido como Bulldog de Darwin, que ele saía por aí defendendo a teoria da evolução, e ele tinha uma oratória fabulosa, chegou a ser até o presidente da Royal Society, então é um cara incrível. E ele mandava os textos para o Huxley, para outros colegas da área de pesquisa, e dizia assim, ó, se você não gostar desse texto aí, rasgue ele, jogue no fogo, e nós nunca mais vamos falar sobre isso. Tudo bem? Então, ele era esse cara super inseguro, assim. Então eu gosto muito dessa figura do Darwin, porque as características que me encantam nele como pesquisador ele tinha uma curiosidade inata pela natureza, ele tinha uma paixão por descobrir detalhes sobre como as coisas funcionavam, e o Darwin não foi um cara que estudou um grupo, né? Hoje em dia a gente tem esse negócio, você trabalha com aranhas, então você não trabalha com mais nada, você trabalha com aranhas. O Darwin foi um cara que estudou plantas carnívoras, ele descobriu os primeiros mecanismos de crescimento da planta em direção à luz, que depois a gente veio a saber que eram auxinas. Foi um cara que estudou reprodução em plantas, heterostilia, né, que é essa dinâmica de morfos aí com anteras e estigmas de tamanhos diferentes. Ele estudou reprodução em pombos, inclusive quando ele enviou o manuscrito para o editor dele da Origem das Espécies, o cara queria publicar o primeiro capítulo como um livro à parte sobre reprodução de pombos, mas o Darwin falou, não faz isso, não estou fazendo esse livro para falar de pombos, para dar evidência para a ideia maior do livro. Bom, então, ele fez trabalho com mamífero, ave, réptil, trabalho de geologia, fez trabalhos de... Ele, inclusive, falou de aranhas pra caramba, tem várias hipóteses evolutivas de seleção sexual com aranhas. Então, é uma figura que me inspira por ser o cientista que é apaixonado pelo conhecimento, pela curiosidade, e que nunca acha que ele é maior do que ninguém, né? Então, eu amo essa figura do Darwin, a história dele é muito forte, além dele ser essa figura que até hoje tem um impacto imenso na nossa sociedade e na maneira como a gente se enxerga como humano no mundo, né? Então, fica aí, nesse dia de Darwin, a minha homenagem a essa figura inspiradora, né? Sempre reforçando que ele é gente como a gente. Então eu não acredito em grandes gênios, eles podem existir, eles até existem, né? A gente tem casos aí, mas são casos extremamente pontuais. Eu acho que a maioria dos cientistas, o que move a ciência, são pessoas com inteligências medianas, com muita curiosidade, com paciência para aprender, muita dedicação e motivação para seguir na carreira de pesquisa, né? Então, quem aí sonha em ser um cientista, olha para a história do Darwin aí, que quase não se formou, por exemplo, em teologia, foi um sacrilégio para ele conseguir a graduação dele lá, passou com nota mínima. Qualquer um de nós podemos ser cientistas desde que a gente tenha essa curiosidade, paciência e dedicação para seguir na carreira. Então, vamos falar mais sobre a descoberta que esse cara trouxe para a gente e o que vem sendo debatido desde então. Bom, então o começo, né? Onde é que surge a ideia da teoria da evolução? Eu falei, o Darwin saca que uma diferenciação, uma relação entre tentilhões lá das Ilhas Galápagos que ele coletou,
eles pareciam com o morfo do continente. Então, isso já dá a primeira ideia para ele de que o morfo do continente pode ter chegado até as ilhas e ali ele ter dado origem a uma nova espécie. Então, essas espécies todas que surgiram nas ilhas, cada ilha tem a sua espécie, elas eram derivadas de uma espécie ancestral que vinha do continente. Mas a grande sacada dele não foi olhar para essa relação e entender como o mecanismo funcionava. Isso foi só um start. Foi olhar para as teorias econômicas do Malthus e do Adam Smith, a ideia de que as populações crescem em uma velocidade, os recursos crescem em outra, e acaba tendo uma mortalidade das populações, daqueles indivíduos que não conseguem recurso suficiente para sobreviver e se reproduzir. Então, ao entender esse mecanismo, ele generalizou se toda a vida não teria funcionado assim. E, ao mesmo tempo que ele teve essa ideia, que inclusive ele teve essa ideia muito tempo antes, na verdade, vários anos antes de publicar, há 21 anos mais ou menos antes de publicar A Origem das Espécies, e no meio desse caminho, onde ele estava amadurecendo o manuscrito, enfrentando todas as crises existenciais dele, da família, sobre se ele publicava isso ou não, que existe uma crença muito religiosa da origem das espécies no período do século XIX, e colocar isso seria colocar o Darwin como alvo das pessoas que existiam essas ideias, né, de que a origem das espécies poderia ser explicada por um mecanismo natural. Bom, então, no meio desse caminho, ele recebe uma carta de um naturalista que ele havia contratado para fazer coleta para ele, que era o Alfred Wallace. Estava na Austrália, se não me engano, coletando vertebrados para ele, e daí enviou uma carta descrevendo o mecanismo extremamente semelhante, é a mesma coisa, a evolução por seleção natural para o Darwin. O Darwin leu a carta e quase ele cai da cadeira, ficou em choque. Alguém teve a mesma ideia do que eu. Mas ele já havia enviado uma carta para o Charles Lyell e para o Asa Gray, que são dois grandes nomes da época, um é geólogo, outro é botânico, e eles aconselharam o Darwin a publicar a carta do Wallace junto com a carta do Darwin. E foi isso que aconteceu em 1858. Na verdade, foi em 58 que teve a publicação desse artigo, onde os dois apresentam juntos uma proposta de evolução de seleção natural. Mas para vocês terem ideia do pouco impacto que isso causou, naquele mesmo ano, no final do ano, o presidente da Sociedade Linneana, né, da zoológica, ele disse que não havia tido nenhuma grande descoberta na área de zoologia naquele ano. E olha isso, ele não poderia estar mais errado, né? Então, aquele artigo não gerou a mobilização que o Darwin esperava que fosse acontecer. Então, ele já vinha acumulando dados e evidências para escrever A Origem das Espécies há mais de 20 anos, e isso culmina com a publicação no ano seguinte, em 1859, da Origem das Espécies. E aí sim gera o bafafá louco que eu não sei se vocês sabem, mas o Darwin foi atacado socialmente por um monte de gente, né? Vários casos aí de pesquisadores renomados, como Richard Owen, que foi o fundador do Museu de História Natural de Londres, chegou a fraudar dados para poder mostrar que a evolução não existe, o que é bizarro, porque o Darwin enviou uma cópia para ele assim que o livro foi publicado, ele leu o livro, falou para o Darwin que adorou o trabalho e tudo mais, e pouco tempo depois, quando ele foi percebendo as implicações disso para mostrar que a evolução, a origem das espécies, surge por um mecanismo natural, então não precisa de uma explicação divina para a gente entender como as espécies surgem e se diversificam, o Owen vira um adversário da teoria da evolução, do Darwin, e sai nessa maluquice aí, fraudando dados, né? Então, é um exemplo clássico da história de que negação da ciência, negação de evidências que estão na sua cara e destrói sua carreira como pesquisador. Então é uma pena que o Owen tenha feito isso. Mas tiveram vários outros casos assim, e quem estava lá na linha de frente defendendo o Darwin, porque ele ia ter dor de barriga, de medo para falar com essa galera, era o Huxley, que aí ele ganha esse título de Bulldog de Darwin, né? É muito legal essa história. Então, recomendo para vocês se aventurem em uma das biografias do Darwin, que eu imagino que vai dar uma luz massa na vida de vocês também. Bom, então, seguindo adiante, o Darwin propõe lá no século XIX, como a gente viu, em 1859 ele publica A Origem das Espécies, ele vai atualizar esse livro em 6 edições, então toda vez ele vai respondendo às críticas e publicando nova edição, até o momento em que o Darwin falece, e o que a gente vê é um momento chamado de eclipse da evolução. O que é esse eclipse?
de 1880 até o início do século XX, não se falava mais em teoria da evolução. Muitos artigos pontuais eram publicados sobre isso, mas tinham várias teorias alternativas que tinham surgido e elas, alguns pesquisadores investiam mais nelas do que na teoria da evolução. O que é muito bizarro, né? Porque o que explica isso? Então a explicação disso é que o Darwin não conseguiu propor um bom mecanismo de herança. Então ele sabia que morfos diferentes que existem na população podem ter diferentes valores adaptativos e isso vai implicar em uma aptidão diferente, ou seja, alguns vão deixar mais filhos, outros menos filhos, e outros nem sequer vão conseguir deixar filho. Então aqueles que deixam mais filho ao longo de várias gerações, a característica daqueles indivíduos vão se tornando mais comuns do que a daqueles que deixam menos filhos. Então, ao ponto de que, ao longo do tempo, aquela característica que garantiu a maior aptidão para os indivíduos na população ancestral, ela se tornou uma característica única da população. Tudo bem? A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas a ideia é que o Darwin conseguia explicar o mecanismo inteiro daí para frente, de quando surge a mudança, a variação genética, daí para frente, mas ele não conseguia, eu já joguei um genético aqui, né? Mas ele não conseguia entender a variação fenotípica, como ela era gerada, o que produz essa variação fenotípica. E grande parte da teoria evolutiva, de como as coisas são discutidas em torno dela, está centralizada em como surge variação dentro das populações. E daí? E aí? E agora? Não vamos mais falar de evolução? Bom, começou o século XX, muitas pesquisas bombando aí, a ciência ganhou mais força, mais pesquisadores no mundo, e ocorre uma redescoberta de um contemporâneo do Darwin que tinha sacado os mecanismos de genéticos, mecanismo de origem da variação, mas o trabalho dele ficou esquecido, porque ele publicou em um artigo alemão, eu não lembro se ele estava escrito em alemão, mas eu acho que sim, então não teve uma acessibilidade tão grande quanto foi a polêmica do livro da origem das espécies. E o Darwin não chegou a ter nenhuma interação com Mendel, nem conhecer os trabalhos do Mendel. Mas é um grupo de pesquisadores no início do século XX, o Correns, Chesmack, não sei se pronuncia assim, e o De Vries. De Vries é o mais famoso, o De Vries. Eles redescobriram os trabalhos do Mendel. A gente fala de redescobrir porque eles fizeram experimentos e chegaram às mesmas conclusões do Mendel. Mas é um meio estranho, assim, porque é muito parecido. Então, e eles não citam o Mendel nos trabalhos iniciais, mas depois percebem que o Mendel já tinha descoberto isso, e daí a gente tem esse momento de um entendimento da genética mendeliana. Então, agora a gente sabe que existem unidades chamadas genes que compõem as nossas células e que esses genes são capazes de expressar em uma cadeia proteínas e essas proteínas no final determinam os nossos fenótipos. Então, nessa grande sacada aí, eles deram a base para o que estava faltando ali na teoria da evolução ganhar força. Mas ainda assim, a evolução ainda não tinha dado gatilho para deslanchar. Esse gatilho vai acontecer alguns anos depois, na década de 30, 40, 1930, 1940, quando esse conjunto de pesquisadores, tem outros também, mas esses são os grandes nomes da área, o Theodosius Dobzhansky, o cara que diz que nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução, frase clássica dele, o Ronald Fisher, que é um grande estatístico, super renomado, fez vários trabalhos também com as variações genéticas. A gente tem o J.B.S. Haldane e o C.L. Wright. Então, todos eles são geneticistas ou matemáticos que modelaram como a variação genética deveria evoluir. E então, aí ele tem uma conexão da genética e da evolução na base da variação, que é chamado de genética de populações, né? Que é como a genética se comporta dentro da população e como ela muda ao longo do tempo, ou em contextos ecológicos diferentes, tudo bem? Então, o Julian Huxley, em 1947, publica um livro onde ele compila essas descobertas desses pesquisadores e ele chama esse movimento de síntese síntese moderna da teoria da evolução. Então, a síntese moderna é o momento onde se une a teoria da evolução com a genética mendeliana dentro de um contexto de genética de populações. E aí agora a gente tem, evolução com força. É aí que a biologia vai surgir como ciência e vai ganhar força para explicar variações da natureza e como elas se diversificam ao longo do tempo, que é uma disciplina que nenhuma outra área da ciência investiga. Então, somos nós, os biólogos,
que só existimos porque a teoria da evolução dá uma independência da biologia em relação à física, à química e a outras ciências. Tudo bem? Então, fica aí a ideia de síntese moderna, mas aí vocês perguntam o que é uma síntese, né? Vamos falar um pouco sobre sínteses teóricas, porque às vezes eu estou falando disso e parece que é algo intuitivo para todos vocês, mas fica legal a gente formalizar para garantir que estamos todo mundo na mesma página aqui. Bom, então, o que é uma síntese? Existe o discurso da dialética. A dialética, ela parte do pressuposto que nós propomos uma tese, que é uma hipótese, por exemplo, algo que explica um fenômeno, tem uma antítese, que pode ser a coleta de dados e uma avaliação se o fenômeno é coerente ou não, ou pode ser simplesmente uma hipótese alternativa que até contradiz a tese inicial apresentada, e isso gera essa contradição. Ó, a tese não é suficiente, a antítese não é suficiente. Nós precisamos agora olhar para essas contradições e criar uma nova explicação. Essa nova explicação é chamada de síntese. Então a síntese, ela incrementa elementos da tese, da antítese e novos elementos para criar uma nova ideia. Então eu não gosto dessas coisas populares, as pessoas dizerem assim, vamos concordar que a gente discorda, ou eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Cara, isso é muito pobre para qualquer tipo de discurso. É muito divertido quando você sai para uma conversa, e o GDevo, acho que foi um ambiente onde borbulharam essas coisas para mim, que as pessoas podiam discordar à vontade uma das outras, e no final a gente tentava, com aquelas discordâncias, né, com a tese inicial foi apresentada e as antíteses, construir uma nova síntese. E daí a gente saiu com um aprendizado muito maior do que a gente tinha entrado na reunião. Mas eu tentei reproduzir esses modelos do GDevo em outros lugares, e eu vi que tem pessoas que têm um apego muito grande às próprias ideias e que dói no coração delas dizer que aquilo não faz sentido. É uma pena isso, porque eu acho que é uma oportunidade de aprendizado, e a ciência funciona assim, né? Sobre diminuir a nossa incerteza sobre o mundo. Então, quanto mais contradições quanto mais risco a gente apresenta às nossas ideias, maior a chance da gente construir novas sínteses que são mais coerentes do que a nossa ideia inicial. Bom, então, a ideia da síntese teórica é que a teoria da evolução ela não foi descartada, ela não é que ela foi, vamos tirar a teoria da evolução e vamos criar a síntese moderna da teoria da evolução. Não é isso. É que pegamos a teoria da evolução, ela tem um núcleo de ideias ali dentro, e a hipótese de herdabilidade de traços, né, fenotípicos, essa hipótese foi mudada para se enquadrar dentro da genética de populações da herança mendeliana. Então a gente pegou a tese evolutiva, incrementou uma antítese, que é como a variação funciona baseada em termos genéticos, e a gente cria aí uma síntese, que é um novo conjunto teórico incorporando as duas teorias, da genética mendeliana e da teoria da evolução. Tudo bem? Então, é uma extensão do poder explicativo de uma teoria que já existe. Então, várias das hipóteses de base da teoria da evolução, elas são aceitas até hoje, tem suporte de biologia molecular, de biogeografia, de zoologia, botânica, de todas as áreas sem imaginar, inclusive áreas bioquímicas e da química. A gente tem base física também para os processos evolutivos, então tem evidência para todo lado que fortalece várias das hipóteses de base da teoria da evolução. A hipótese de herança não tinha ainda, ela era muito frágil, e agora a gente consegue tornar a evolução mais robusta ao incorporar a genética mendeliana. Então vamos falar dessas mudanças aqui. Ó. Esse é um livro que foi publicado há poucos anos, né, do Pigliucci e do Miller, que são dois grandes nomes aí da síntese estendida dessa proposta, e eles criaram esse modelinho no livro aqui, que é a evolução, a síntese estendida. Né? Bom, então se vocês verem ali, ó, no centro, a gente tem a teoria da evolução, proposta pelo Darwin, que ela tem uma variação, tem uma hipótese de herança e uma hipótese de seleção natural. Quando a gente olha o cinturão, agora a antítese, né, que está em torno dela, vem aí as mutações genéticas, a herança mendeliana, genética de populações, as contingências ecológicas e a especiação e as tendências de mudanças. Né? Então, a gente pegou o núcleo da teoria da evolução e expandiu o poder explicativo dele para outros campos. E a ideia da síntese estendida, eu acho o nome até super apropriado para isso, é pegar a síntese moderna, não é derrubar os pressupostos dela, mas é pegar ela e estender o poder explicativo dela para outros fenômenos que não foram contemplados. Então, o que acontece? Né? Na época que
esses pesquisadores que eu comentei lá atrás, o Ronald Fisher, o C.L. Wright, o J.B.S. Haldane e o Theodosius Dobzhansky, eles trouxeram muito da genética para a teoria da evolução, mas eles deixaram de lado vários outros trabalhos na época que davam base para mecanismos evolutivos, mas eles não foram formalmente modelados matematicamente. Então eles ficaram de lado. Já se sabia, por exemplo, já tinham evidências de epigenética na época, de biologia, desenvolvimento, e tudo isso ficou jogado de lado. E daí a síntese estendida vem numa tentativa agora de incorporar nesses modelos vários desses mecanismos. Tudo bem? Então tem vários aqui, mas eu vou detalhar alguns de um artigo mais recente, né? Então, inspirado em toda essa conversa sobre a síntese estendida, eu organizei uma mesa redonda na época do meu doutorado com o Vinícius, que hoje é professor da UFO de Uberlândia, o Luiz Felipe, que tem doutorado em genética pela Unicamp, e a gente fez essa mesa redonda para discutir a teoria, a síntese estendida e os contrastes com a síntese moderna. Isso resultou num artigo na Ciência Hoje, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, é os Novas Fronteiras da Teoria da Evolução. Esse artigo está disponível para download lá no meu ResearchGate, o perfil. No final eu vou deixar o link aqui do meu site, onde tem o link do ResearchGate, do YouTube, do Instagram. E aí quem quiser conferir, fique à vontade, eu vou ficar muito feliz também se essas discussões forem para frente, né? Bom, então, a gente fez lá uma revisão do histórico dessas mudanças que eu estou apresentando para vocês, da síntese estendida e de outras propostas de mecanismos que a gente considera super relevantes, mas eles não estão sendo debatidos agora, talvez porque eles são mecanismos genéticos. Mas eles mudam bastante do nosso raciocínio sobre a relação entre o gene e o fenótipo. Bom, então eu vou falar um pouco disso agora. Então as propostas de síntese aqui, nesse artigo no artigo da Ciência Hoje, a gente focou nas propostas apresentadas por esse grupo aqui, que é o grupo do Laland, de colaboradores, porque é um grupo muito forte, tem publicado bastante sobre a síntese estendida, e eles propõem só 4 mecanismos, né? Se vocês olharem os nomes dos coautores do trabalho, talvez vocês reconheçam a Eva Jablonka, que é um dos grandes nomes da epigenética, né? Uma pesquisadora incrível, e a gente vai falar um pouco deles. Então, eles propõem aqui 4 mecanismos como fundamentais para a síntese estendida, que é a plasticidade fenotípica, viés de desenvolvimento, a herança inclusiva e a construção de nicho. Então, a nossa proposta no artigo da Ciência Hoje foi discutir esses 4 mecanismos, mas a gente chega à conclusão que a construção de nicho não tem suporte para ser um mecanismo da síntese estendida, e a gente propõe outros mecanismos a mais aqui, especialmente mecanismos genéticos, que eles mudam bastante a nossa interpretação dos fenômenos evolutivos. Então, eu vou discutir um pouco sobre isso. Bom, então, o que é evolução, né? Vamos formalizar aqui para deixar claro alguns pontos essenciais do conceito de evolução. Eu vou falar do conceito em si, mas eu quero que fique claro o que é o processo, né? O que está acontecendo. Então, vamos lá nesse modelo super criativo, super elaborado aí. Nós temos bolinhas de cores diferentes, as cores representam fenótipos, as bolinhas são indivíduos da população, então cada indivíduo tem um fenótipo diferente, o que corresponde a cada bolinha com uma cor diferente. Então, se a gente acompanha essa população por uma geração, a gente nota que teve uma mudança na frequência das bolinhas, das cores. Ó. A bolinha amarela ou alaranjada aí se tornou mais comum. Quando a gente acompanha por uma segunda geração, a bolinha alaranjada dominou a população. Então, ter o fenótipo alaranjado garantiu com que esses indivíduos se tornassem mais comuns. Né? Talvez não por seleção natural, por deriva genética, é possível. O mecanismo em si não é importante, o processo é que ao longo das gerações o que a gente está vendo é uma mudança na frequência de fenótipos. Tudo bem? Então, evolução é isso. É uma mudança na frequência de fenótipos entre gerações. Essa mudança tem que ser consistente, né? Então, se está acontecendo a mudança, a gente pode dizer que tem um fenômeno evolutivo aqui. Mas, de novo, evolução não é um fenômeno do indivíduo, né? Nenhum indivíduo evolui. Eu não evoluo no sentido biológico. O que evolui é a população. É o mecanismo que precisa ser de uma geração para outra. Tudo bem? Bom, então, vamos olhar de um outro modelo aqui do lado. Vamos tratar 2 populações iguais a essa nossa população inicial, com a mesma frequência de cores de bolinhas. E aí a gente acompanha, essas 2 populações estão em áreas diferentes, né?
Então a gente acompanha essa população por uma geração e olha o que a gente vê. As frequências das bolinhas mudaram, mas elas mudaram de jeitos diferentes. Quando a gente chega na terceira geração, elas mudaram para uma frequência totalmente diferente. Em uma população, o que aconteceu foi o fenótipo alaranjado dominou, no outro, esse fenótipo azulado aí se tornou mais frequente, né? Dominou os fenótipos da população. E daí, fica pra gente assim, a ideia, né? Então quer dizer que todas as populações da mesma espécie que estão espalhadas pelo planeta não mudam da mesma maneira? Pode ser que sim, mas é muito provável que não, porque evolução é um fenômeno contingencial, é um fenômeno que depende de contexto. E o que é esse contexto? É um contexto ecológico, especialmente. Pode ser também até um contexto ao acaso se a gente tratar da deriva genética, mas quando a gente olha para essas duas populações isoladas, os efeitos do ambiente que estão favorecendo um fenótipo ou outro, ou simplesmente as aleatorizações no processo de cópula, né, de um alelo se tornar ao acaso mais frequente do que o outro em uma população, e outro alelo ser mais frequente na outra, esses fenômenos de mudança, eles não são interdependentes entre as populações, eles estão ocorrendo de maneira isolada, respondendo ao contexto em que eles estão inseridos. Então, evolução é um processo de mudança nos fenótipos, mas é uma mudança dependente do contexto. Então, não tem como a gente falar sobre qual é a melhor população aqui. Então a melhor população é a bolinha laranja ou a bolinha azul? Nenhuma das duas. Não tem como eu saber. Não tem. Elas estão adaptadas localmente. Então elas são boas adaptações. Se for um fenômeno de seleção natural que gerou isso, são boas adaptações locais, naquele contexto ecológico, contingencial, mas elas não são adaptações em si. Sim, elas não são melhores em si. Então a evolução darwiniana, ela desconstrói esse processo, perdão, nem darwiniana não é um termo legal, mas evolução biológica, ela desconstrói esse contexto de melhora, né? De escatológico, de teleológico, de nós estamos indo em uma direção a nos tornarmos cada vez melhores e mais adaptados ao mundo, né? Isso não acontece, isso não faz sentido, que na verdade é que dependendo do contexto, a gente pode conseguir modificações que nos tornam melhores adaptados àquelas condições. Mas se as condições mudam, o que era um atributo adaptativo ali pode perder esse valor, não ser mais adaptativo, ser até não adaptativo ou desadaptativo e prejudicar quem tem aquela característica, tudo bem? Então, evolução é um processo muito simples de entender quando a gente olha para o geral, para uma visão holística, de que é uma mudança na frequência de fenótipos ao longo de gerações, e essa mudança depende do contexto ecológico onde essas populações estão inseridas. Mas entender os pormenores da evolução requer muito mais trabalho. Fazer um estudo de evolução dá muito mais trabalho, né, porque é um processo bem mais complexo. Mas em tudo isso aqui, como é que a gente entra na síntese estendida, nessa discussão recente? A gente entra por essa cutucadinha aqui de novo, que é a herança. Lembra que eu falei que na síntese moderna ela ganha força porque a teoria da evolução proposta pelo Darwin não tinha um mecanismo de herança que explicasse a variação, não era muito bom, e a genética mendeliana e a genética de populações fornecem esses mecanismos. Mas agora a gente chegou no momento em que, no final do século XX, início do século XIX, nós tivemos um grande marco na história da ciência, que foi o sequenciamento do genoma humano. E a expectativa é que, se cada gene produz um fenótipo, ou seja, uma proteína, a gente deveria encontrar um número de genes no genoma humano correspondente ao número de proteínas. Mas quando os pesquisadores olharam para o genoma humano, eles viram um número muito menor de genes, cerca de 100 vezes menos do que era esperado. Como é possível? Como nós podemos ter tantas proteínas diferentes com um conjunto de genes menor? Muito menor. E daí surge o boom da biologia molecular, da bioquímica, que causa essa revolução no conhecimento de vários conceitos de como a herança funciona. Porque não há uma correspondência direta mais entre um gene e um fenótipo. Quem é mais velho aí deve lembrar que saía muito artigo dizendo o gene para o cigarro, né? O gene para o alcoolismo, um gene para o comportamento psicopata. E a gente não vê mais notícias assim. Elas pararam de ser divulgadas na mídia porque elas estão redondamente erradas. Não existe um gene para uma característica. A gente tem interações complexas entre os genes que geram diferentes fenótipos, dependendo
dessas redes de expressão de proteínas, né, que vai lá da leitura do DNA para a transcrição para o RNA e para a tradução para a proteína. Tem vários caminhos ali complexos que geram proteínas diferentes. E isso gerou uma revolução no nosso conhecimento de herança e um tiro nessa base lá da síntese moderna. Tudo bem? Então, toda a síntese moderna, pelo menos em grande parte, ela está fundamentada em como a gente entende herança. Eu vou discutir isso daqui para frente. Bom, então, o primeiro mecanismo é da plasticidade fenotípica. A gente pode entender plasticidade fenotípica como um único um único genótipo que é capaz de expressar diferentes fenótipos. Então, o genótipo é o mesmo, mas a galera está expressando características diferentes. Então, nessa foto A aí, por exemplo, a gente tem uma Daphne aqui, que na ausência de um predador, ela é redondinha, na presença ela tem essa modificação de um espinho aqui, que é uma estratégia defensiva. A gente tem esses girinos aqui, que em um ambiente onde tem muitos competidores, né, muitos outros indivíduos da mesma espécie da população que estão competindo por recursos, tende a expressar um fenótipo maiorzão, mais robusto, e quando não tem, um fenótipo menor e mais ágil, né, que busca mais recursos quando o recurso é escasso. Então, também tem o caso dessas borboletas que respondem a diferentes situações de seleção sexual, de escolha de parceiros. Tem esse caso dos besouros que desenvolvem armamentos. Alguns têm machos que desenvolvem armamentos, são úteis para briga, tem machos que não têm os armamentos, mas compensam isso investindo mais na produção de esperma, né? Testículos maiores, por exemplo. E a gente tem esse caso de plantas aqui, que expressam as folhinhas, ó, tem uma área foliar muito pequena, então perdem muito pouca água para o ambiente, e outros indivíduos que expressam folhas maiores, que têm taxas fotossintéticas maiores, mas também estão mais expostas à insolação. Então o que a gente vê na natureza é que os indivíduos, eles não têm um genótipo para um fenótipo, porque um mesmo genótipo ele responde às contingências ambientais, aos contextos ecológicos e é capaz de expressar diferentes fenótipos. E qual a implicação disso para a evolução? Milhares, né? A primeira delas é que se eu estudo só a genética, se eu extraio os genes dos indivíduos, as informações das sequências de genes, e olho para a dinâmica de como esses genes mudam ao longo do tempo, que é a ideia da síntese moderna, eu não consigo entender plenamente os processos evolutivos que estão acontecendo naquela população. Porque aquele gene que eu estou olhando, ele pode expressar diferentes fenótipos. Tudo bem? Então, a plasticidade fenotípica, ela enfraquece as forças seletivas sobre os atributos que têm essa característica. Como, por exemplo, esse caso da folha, né? Dependendo do ambiente onde está, o mesmo genótipo é capaz de expressar modificações na estrutura das folhas. Isso é uma coisa. E outra coisa interessante é que, como eu falei para vocês com o exemplo das duas populações em contextos ecológicos diferentes, se a gente pega essas plantinhas aqui, eu separo, coloco uma em uma área que tem uma insolação muito mais intensa, o fenótipo que deve ser mais comum lá, deve ser esse da folha do indivíduo com área foliar menor. Se eu coloco numa área que tem muita água, mas pouca luz, deve se expressar essas plantas com uma área foliar bem maior. E se eu deixar essas populações isoladas por muito tempo, é capaz que, mesmo que elas tenham inicialmente o mesmo genótipo, elas acabem acumulando modificações genéticas que fazem com que aquela plasticidade fenotípica seja reduzida e aquilo que surgiu de plasticidade fenotípica se torne uma característica intrínseca das populações. Então a gente tem uma especiação que é causada por um processo de plasticidade fenotípica. E isso não é contemplado, isso não é contado nos modelos evolutivos da síntese moderna. Bom, e o viés de desenvolvimento? O viés de desenvolvimento, esse talvez seja o principal mecanismo que reacendeu a discussão da síntese estendida, porque ele foi ignorado por muitos anos, desde a síntese moderna, mas ele tem impactos profundos sobre como a gente enxerga a evolução. Vários de vocês já devem ter escutado em Evo-Devo, né, que é evolução e desenvolvimento. Então, quando a gente olha para três morfos dentro de uma mesma população, olha o que a gente vê dos genes dele. Isso aqui é uma um gel de acrilamida, né, com várias sequências de genes aí desses indivíduos. Então, basicamente, eles são indistinguíveis quando a gente olha para as sequências genéticas, né, para o genoma deles. Mas quando a gente olha para a expressão de proteínas desses indivíduos, a gente encontra algumas variações, umas proteínas pontuais aqui e ali, tudo bem que tem essas
tem uma característica diferente ou outra, mas no geral o padrão de expressão de proteína é o mesmo. Isso aqui são géis de eletroforese bidimensional, que são separados pelo peso molecular das proteínas e o ponto isoelétrico. Então dá esse espalhamento de pontinhos aí, cada pontinho é uma proteína. Quanto maior o pontinho, maior a concentração de proteína no gel, né? Quanto menor o pontinho, menor a concentração. Então, mas quando a gente olha, parece todo mundo igual. Mas vamos olhar agora para os fenótipos. Olha isso. Os bichos são muito diferentes. Muito diferentes. No primeiro caso, a gente está falando de um ovo, de mosca. No segundo caso, a gente está falando de uma larvinha que tem vida aquática. Está ocupando um ambiente ecológico, um contexto ecológico muito diferente do adulto, que é terrestre. O adulto tem o mesmo padrão de expressão de proteínas dos outros, o mesmo genótipo, mas ele ocupa um outro contexto ecológico. E lembra que eu falei para vocês lá atrás que evolução é um processo de mudança na frequência de fenótipos, mas que essa mudança é dependente do contexto. Então, ao longo do desenvolvimento de vários organismos, eles estão sujeitos a contextos diferentes. E ao estar sujeito nesses contextos diferentes, eles experienciam, eles vivenciam pressões seletivas diferentes. Então, se você só estuda os adultos, ou só estuda os genes, você está perdendo e tentando explicar como uma característica está evoluindo naqueles indivíduos, olhando para esses genes, você perde as pressões seletivas que os juvenis ou as larvas estavam sujeitas ali, que é totalmente diferente do adulto. Tudo bem? Então, a Evo-Devo ganhou muita força de discussão há alguns anos, né, voltou à tona, e eu acho que ela é o clarão que reacendeu as discussões da síntese estendida, extremamente pertinente. E daí nós entramos na herança inclusiva, né? Eu falei lá que talvez essa fosse o principal gatilho, porque nós tivemos essa decepção aí com o projeto Genoma Humano, as nossas expectativas não foram cumpridas, então existe uma complexidade da ligação entre genótipo e fenótipo. Então, outros pesquisadores notaram que essa complexidade é muito maior do que isso. É muito maior do que a ligação entre o genótipo e o fenótipo. Se vocês olharem aqui nesse artigo do Danchin e colaboradores, é um artigo muito legal, eu aconselho demais. Quando a gente olha para os tipos, ele propõe tipos de heranças diferentes. O primeiro deles aqui é a herança genética. Então, a gente tem uma geração parental aqui, que é essa N, e a gente tem a geração N+1, que é a primeira geração de filhos dessa geração parental. Então, quando a seta vem direto aqui, esse vetor, de uma geração para outra, significa que é uma herança que está passando diretamente para outra geração. Quando tem uma setinha para a direita aqui, significa que essa herança ela também foi horizontal. Ela foi trocada entre indivíduos da mesma população, da mesma geração. E aí isso resulta em um vetor diagonal. Tudo bem? Então, o que é essa herança genética que passa de uma geração para outra? A gente já conhece muito bem. Processo de meiose gera os gametas, esses gametas se fundem, e isso dá origem a um novo organismo, né? Na reprodução sexuada, ou na sexuada é simplesmente uma divisão do mesmo genótipo, dando origem a outros indivíduos, né? Bom, mas por que tem uma linha lateral ali? Vocês devem lembrar que durante a fusão de gametas em humanos, por exemplo, o espermatozoide ele é praticamente um invólucro do pronúcleo, né, de metade do material genético do pai. Mas toda aquela rede de estrutura dele, o flagelo, as mitocôndrias que ficam próximas ao flagelo, produzindo energia para se deslocar, tudo aquilo ali é descartado depois que o espermatozoide encontra o óvulo. Então, há uma herança genética direta de uma geração para outra, mas há uma herança horizontal, porque os filhos herdam as mitocôndrias da mãe. E as mitocôndrias da mãe têm um genótipo próprio, né? A gente sabe que é um processo evolutivo de simbiose, onde bactérias interagiram com células procarióticas, e, aliás, com outras células, isso deu origem às células eucarióticas que a gente tem hoje, né? Então, as organelas das mitocôndrias que têm material genético próprio, elas são passadas para a geração seguinte, mas elas são as mesmas mitocôndrias da mãe, né? Então, existe uma transferência horizontal de material genético, né? Toda essa herança do óvulo ela é passada. Para curiosidade aqui, enquanto eu fui pesquisar isso, lá atrás a gente foi escrever o artigo, eu vi que tem algumas espécies, como peixes, por exemplo, algumas espécies de peixes, onde os machos, o gameta dos machos passa as mitocôndrias para os filhos, né? Então, a gente não há uma regra geral de herdar a herança de mitocôndria da mãe, né? Pode ter uma mistura aí,
ou podem vir mitocôndrias do pai também, mas o fato é que a gente tem uma herança, uma transferência lateral de genes entre gerações diferentes, tudo bem? E uma descoberta mais recente, que eu falei lá da Eva Jablonka, que é um dos grandes nomes que divulga isso, é a epigenética, que é a ideia de que, ao interagir com o ambiente, o nosso DNA pode sofrer alguns processos de metilação, que é uma inibição da leitura de sequências do DNA. E como eu falei que as interações são complexas, quando eu tiro um gene ali, eu afeto vários outros fenótipos. E ao afetar vários outros fenótipos, aliás, vários outros genes, eu estou produzindo um novo fenótipo. Então, a grande sacada da epigenética não é só que esse processo ocorre, porque você diria assim, tudo bem, mas quando herdar, vai herdar o mesmo genoma. Só que há uma herança também da modificação genética e epigenética. Então, os filhos, mesmo que eles tenham o mesmo genoma do pai, se eles estão num ambiente onde os pais sofreram modificação epigenética, eles vão herdar aquela modificação. Ela pode durar algumas gerações, dependendo da espécie, dependendo de qual gene foi modificado, e chegar a desaparecer, ou ela pode se tornar algo intrínseco do indivíduo. Então, isso quebra com uma base muito forte da síntese moderna, que é toda a informação está contida nos genes. O que nada entra para afetar a passagem dessa informação para a geração seguinte. E a gente está vendo que entra sim, que dependendo do ambiente, alguns genes, não todos, mas alguns genes podem sofrer modificações epigenéticas e isso é herdado. Olha que louco, isso é muito louco e é muito lindo. Tem outras heranças que são heranças que vão depois do desenvolvimento, né? Depois dessa fusão de gametas, que são os efeitos parentais, o macho, a fêmea ou os dois juntos cuidarem dos filhos, cuidarem da prole. Isso é uma herança direta, onde eles oferecem para a geração seguinte. E isso não pode ser desconsiderado, porque se a gente tira os pais do processo de desenvolvimento dos filhos, né, isso pode fazer com que a maioria deles morra, se não todos. Então, essa herança ela é fundamental para a sobrevivência da prole. E a última herança dessas gerais aqui é a herança ecológica, né, que é o que a gente já vem falando aqui da ideia de contexto. O indivíduo ele nasce em um ambiente, e se o ambiente ele afeta a plasticidade fenotípica, a epigenética, a expressão dos fenótipos, nascer em um ambiente é herdar o ambiente dos pais. Então tem uma passagem horizontal de herança e tem uma passagem direta para a geração seguinte, que gera também um vetor diagonal. Então, você nascer em um ambiente precisa ser considerado dentro dos modelos matemáticos da evolução para entender como ambientes diferentes modelam a herança que determina a produção dos fenótipos. E o último deles é a herança cultural, que eu acho esse um pouco mais polêmico em vários pesquisadores da teoria da evolução, mas é extremamente fundamental. Para mim, ele se insere dentro dessas heranças ecológicas, mas algumas espécies, como a nossa, por exemplo, têm um efeito muito forte da cultura. Né? Várias das nossas decisões de vida, nosso próprio reconhecimento como indivíduo e reconhecimento de um parceiro, por exemplo, ou parceira de vida, são determinados culturalmente. Tem um grande fator cultural explicando isso. E por isso eles estão inseridos também nessas propostas novas de como a gente olha para a herança. Então a herança, inclusive, ela pode ser classificada em 5 níveis, que é o genético, epigenético, parental, ecológico e cultural. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui desse cultural que eu acho divertido, né, para a gente até fazer um paralelo com a evolução. Para quem aí talvez de uns 10 anos atrás, deve lembrar que a gente via muito mais desses memes presentes. Eu podia ter atualizado essa imagem na palestra, mas esses eram os memes que bombavam no Facebook, e a gente viu uma grande variação deles surgindo. Mas quando a gente tem variação, é matéria-prima da seleção natural, né, e da evolução. Mas o que a gente viu é que alguns memes, algumas dessas figurinhas se replicaram mais entre os comentários dos colegas e as publicações no Facebook do que outras. Né? Então, eles tinham um sucesso adaptativo, uma aptidão muito maior do que outros memes que não se tornaram tão populares. Então, esse termo meme ele é cunhado pelo Richard Dawkins no livro Gene Egoísta, onde ele faz um paralelo do meme com o gene, como sendo uma unidade evolutiva que muda ao longo do tempo, se modifica e apresenta variações, o que é muito interessante, né? Então, a gente consegue fazer estudos de como a cultura se modifica e evolui ao longo do tempo e quais ideias, né, quais memes conseguem se dar melhor.
Então a seleção ela ocorre em vários níveis e pode ocorrer também no nível cultural. Claro que o jeito que a gente interpreta a cultura depende muito do organismo modelo, né? Isso faz muito sentido para mamíferos, para vários outros animais, mas, por exemplo, para outros, alguns artrópodes, pode não fazer sentido nenhum. Não seria um nível seletivo coerente. A gente pararia lá numa herança ecológica. Tudo bem? Então, tem uma discussão forte agora sobre como a gente enxerga a herança. Bom, o outro mecanismo, esse para mim é um dos mais polêmicos, é a ideia de construção de nicho. O que é a construção de nicho? A proposta é que um indivíduo ele modifica o ambiente e ele gera um novo ambiente que não existia antes dele aparecer ali, e esse novo ambiente altera as pressões seletivas em cima do próprio indivíduo. Então isso gera uma retroalimentação positiva, que ao modificar o ambiente muda as seleções, o processo seletivo em cima desse próprio organismo. Isso me parece um pouco furado, eu vou explicar por quê. Vamos dar um exemplo aqui mais palpável, né? A gente tem as minhocas ali no solo. Então a ideia é que a minhoca, ela, quando chega no solo, ela muda as propriedades do solo, torna ele mais úmido e aerado, e isso faz com que essas modificações favoreçam as características da minhoca, como a respiração cutânea, porque ela faz trocas gasosas pela pele. E se ela estiver num ambiente muito seco, a mucosa da pele vai ressecar e ela não vai conseguir fazer troca gasosa. Então, estar no ambiente árido e úmido, aerado e úmido, permite com que essa minhoca consiga fazer trocas gasosas. E ela relaxa a evolução em cima da propriedade da respiração cutânea. Então você vê o organismo modificando o ambiente e o ambiente modificando as pressões de seleção em cima do próprio organismo. Mas tem umas questões aqui. Isso me parece, esse mecanismo ele é tautológico, significa assim que dizer que ele existe é a mesma coisa que eu propor isso como uma causa para ele existir. Se eu usar, por exemplo, a retroalimentação positiva como uma explicação para esse mecanismo ser novo, não parece coerente porque não existe uma relação de causa e consequência porque está todo mundo ali se afetando dentro de um ciclo. Então eu preciso entender qual é a origem dessa retroalimentação. Então a construção de nicho já parece ter esse problema, ela parece uma explicação tautológica, mas eu preciso agora entender então de onde vem a retroalimentação. E a gente pode olhar para várias coisas aqui. A primeira delas é essa teia dessa aranha que eu trabalhei, uma aranha amazônica super legal, chamada Rhinx temperia foliescens, que quando cai uma presa na teia, a aranha sai ali da pontinha do abrigo e puxa a presa até a entrada do abrigo, né? É um comportamento muito legal. Algumas podem abandonar, mas tem essas duas estratégias para pegar a presa na teia. E vocês veem que ela incorpora uma folhinha ali onde ela fica escondida, né? Ela enrola uma folhinha seca, fica escondida ali dentro dela para se proteger contra predadores. Bom, então, o que tem de legal aqui nas aranhas? As aranhas constroem teias, né? Várias delas, especialmente a Araneide, Tetragnatide, alguns grupos em particulares, mas os grupos que têm essa construção de teia, na verdade a Araneomorph, né, em geral, que tem essa construção de teia, gerou uma super diversificação evolutiva, comparado com as megalomorfes, que são as caranguejeiras, que não têm essa construção de teia para captura de presa e tem uma diversidade muito menor do que esse outro grupo que tem. Então isso dá um gatilho para a gente, ó, as teias então são uma inovação evolutiva muito importante, que diversificou muito as habilidades de explorar novos nichos das aranhas. Até aí beleza. Mas vem a ideia, então quer dizer que a aranha está construindo um novo nicho? Isso faz sentido, ela está, porque vão cair presas ali, essas presas podem ser exploradas por outros indivíduos, como aranhas que invadem a teia e roubam essas presas, a gente chama de cleptoparasitas, então vão criando várias interações em torno da teia. A maneira como o macho corteja a fêmea é dependente das propriedades da teia. Então você diria assim, beleza, então isso é uma construção de nicho. Porque a gente tem ali a aranha produzindo a teia e a teia mudando as pressões seletivas em cima da aranha. Poderia ser uma construção de nicho, mas eu prefiro explicar isso aqui como um fenótipo estendido. A ideia de que as capacidades e os potenciais de produção de teia é uma inovação genética da aranha. Não é algo que o ambiente impôs para ela. Tem, óbvio, essa interação existe, mas a habilidade de construir a teia está ligada ao genoma da aranha. Várias aranhas não têm cuidado parental, se você solta elas dentro de uma caixa no laboratório, elas constroem uma teia. Então, o Dawkins publicou esse livro aí há vários anos atrás, é um livro fantástico, com exemplos incríveis, recomendo demais que vocês leiam,
que é o fenótipo estendido. Felizmente não tem tradução para o português até o momento. Onde ele propõe que vários animais incorporam a expressão do fenótipo genética, né, a expressão genética do fenótipo, a características do ambiente, como é o caso das aranhas. Existe um comportamento geneticamente determinado de buscar uma folha, enrolar ela e usar aquilo de abrigo dentro da teia. Então ela incorpora um elemento do ambiente para construir o abrigo. E isso explicaria o início desse gatilho de retroalimentação. Então é mais interessante a gente olhar para o fenótipo estendido como um mecanismo inovador do que para a construção de nicho, que é um mecanismo que não me explica a origem da teia. O fenótipo estendido explica. Então, aí fica a dúvida, mas a modificação do ambiente não afeta a evolução da população? Ela afeta, a gente viu que afeta, né? A gente falou do caso da minhoca. Mas tem uma outra questão muito importante aqui. Se eu coloco uma minhoca no solo, será que ela consegue tornar o solo aerado? Muito provavelmente não. Especialmente dependendo das propriedades do solo, porque ela precisa de outros indivíduos para fazer isso. E esses outros indivíduos é uma população de minhocas. E isso aqui volta naquela herança ecológica que nós falamos lá atrás. Na verdade, existe uma herança da população, uma propriedade emergente dos indivíduos interagindo ali. Cada indivíduo em si não explica o solo ficar aerado, conseguir ficar aerado, mas quando eu junto vários indivíduos, trabalhando em conjunto, eles modificam as propriedades do solo e agora a população tem uma propriedade que emerge da interação dos indivíduos, que é esse solo aerado e úmido. Então tem uma herança ecológica aqui que já é bem explicada pelos mecanismos de herança, não depende da construção de nicho. Então, eu ainda vejo vários problemas na construção de nicho, eu não sou o único, tem outros pesquisadores aí, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é um mecanismo que eu acho que não é muito coerente estar na síntese estendida. E por que ele está sendo apresentado? Porque é uma linha de pesquisa do Laland e de outros pesquisadores que estão tomando a frente da síntese estendida. Então acho que eles vão ter muito trabalho ainda para mostrar que isso aqui é um mecanismo relevante. Pode ser que eles consigam que eu e outros pesquisadores estejam bem errados, né? Mas vamos aguardar, que é uma discussão em andamento. Então, que outros mecanismos afetam a evolução? Então a gente propôs aqui manter a plasticidade fenotípica, a herança inclusiva e o viés do desenvolvimento como mecanismos adicionais à teoria da evolução, excluir a construção de nicho, porque ela tem problemas filosóficos intrínsecos e ela já é bem explicada por outros mecanismos, mas a gente também pode olhar para outras coisas que não estão incluídas na discussão desses caras, como elementos transponíveis de DNA, que a gente chama de transposons, hibridização e poliploidização, e a transferência horizontal. Então eu vou falar rapidinho deles aqui para abrir para as perguntas, né? Então o que é essa transferência horizontal? Vocês sabem que a reprodução ela ocorre com transferência vertical, né? Os pais passam gene para os filhos, mas pode ocorrer de um indivíduo passar gene para um outro indivíduo que não é filho dele. Isso é super comum em bactérias, onde duas bactérias trocam material genético entre si. O que não se sabia até poucos anos é que isso também era comum entre bactérias e organismos multicelulares. Então a gente tem uma revisão aqui, que foi publicada em 2015, CRISP e colaboradores, que é a expressão de múltiplos genes adquiridos horizontalmente é um carimbo, né, uma marca tanto de genomas de vertebrados quanto invertebrados. Tá bom? Então, aqui a gente tem 3 espécies, que é uma drosófila, um Caenorhabditis elegans, é uma mosca, o Caenorhabditis elegans é um anelídeo, e tem primatas, onde eles criaram 3 categorias de possíveis genes de origem bacteriana. A categoria C, ela é mais flexível, né? Então ela inclui alguns genes que têm uma chance menor de ser bacteriano, uma chance maior de ser, e eles vão entrando em categorias mais rigorosas. O A é que eles têm mais segurança de que aqueles genes são de origem bacteriana. Tudo bem? Olha o que a gente vê aqui, que entre esses 3 indivíduos sempre tem genes bacterianos inseridos no genoma deles. Ou seja, você, ser humano aí, que como um biólogo, um bom biólogo, acha que descendeu evolutivamente de um ancestral comum com os bonobos e os chimpanzés, você é mais do que isso. Você é alguém que descendeu dessas interações, mais as interações entre bactérias e vírus, né, no nosso corpo. E isso é incrível, né? Isso é muito incrível. Porque é algo que está fora da síntese estendida e tem um impacto absurdo em como a gente enxerga a filogenética, a árvore da vida. Eu vou falar disso. Ó. E quando a gente olha aqui para os humanos, né, para a nossa espécie, tem 128 genes
que foram transferidos horizontalmente para o nosso genoma. Eu não sei se vocês lembram muito bem de biologia molecular de bactérias, mas bactérias não têm introns e exons. Né? Toda aquela sequência de bases nucleotídicas que está no genoma das bactérias, ela expressa um DNA, uma proteína funcional. Então, quando a bactéria insere gene no nosso gene, há uma grande chance daquele gene se tornar um gene funcional, um gene expresso para o nosso fenótipo. Nossa, gente, caramba, eu não sei vocês, mas meu coração palpita aqui quando eu penso nisso, porque é muito louco. É muito louco. A gente não tem aquela herançazinha vindo em uma árvore, a gente tem a galera trocando ali à torta e à direita. E um exemplo muito bom disso aqui, quando a gente olha para esse caso, né, esse artigo do Dani Rotopip, aqui eu acho, não sei se pronuncia esse nome do pesquisador, mas ele fez uma descoberta fenomenal. Ele estudou uma interação entre uma Wolbachia, que é uma bactéria que causa mudança de sexo em artrópodes, e numa interação com essa drosófila, essa mosquinha que é a Drosophila ananace, né? E o que eles viram quando sequenciaram o genoma da mosca é que todo, não é um, não é dois, todo o genoma, 44 genes da Wolbachia estavam inseridos no genoma da Drosophila. Nossa senhora, tem tudo ali, tudo sendo expresso lá. Então a Drosophila conseguiu expressar as proteínas, agora consegue expressar proteínas que a bactéria que infecta ela tinha presente no DNA dela e ela passa isso para a geração seguinte. Então, talvez a gente está avançando aos poucos, né, com a nossa compreensão desses mecanismos moleculares e genéticos, mas pode ser que isso seja muito, mas muito mais comum do que a gente espera, até porque a gente não tem dado de muito genoma de espécie diferente. Isso é um processo muito caro e a gente vive um período muito triste da história, com um sucateamento muito forte da ciência, especialmente no Brasil, que tem um orçamento menor dos últimos 25 anos, mas também em outros lugares do mundo, né? Tem grandes centros de pesquisa que acabaram ou quase foram decretados à falência aí por tantos cortes violentos à ciência. E a gente passa por uma pandemia que agora está reforçando vários governos a reinvestir em ciência. Mas aqui no Brasil a gente ainda está vivendo na idade das trevas, né? Quem sabe nossos governantes aí ganham alguma luz e veem a importância da gente entender toda essa biodiversidade e voltar a investir de novo em ciência de uma maneira devida. Então pode ser que tenha várias dessas explicações, vários desses mecanismos acontecendo o tempo todo e a gente simplesmente não tem conhecimento, que a gente não tem como avaliar isso. Tudo bem? Então, a implicação violenta, direta disso para mudar a ideia como a gente olha para a evolução é que a gente descreve toda a diversidade de vida hoje, e isso é super recente, né? Porque filogenética surgiu na década de 50, 1950, então tem 71 anos aí que isso vem sendo discutido, avançou para caramba e a gente ainda nem tem filogenia construída para vários grupos de animais e plantas e outros organismos, especialmente bactérias, mas a gente tem essa visão da árvore da vida, né? Essa tree of life. Mas, na verdade, isso deve ser uma teia da vida, porque a gente não está olhando para construir essas árvores para os genes que são trocados entre organismos que estão isolados filogeneticamente, pensando na árvore da vida, há mais de 100 milhões de anos. Então, são organismos que eu não esperaria ter nenhuma similaridade genética, mas olha para isso aqui, eles estão trocando DNA horizontalmente. Então isso é muito louco, isso tem um impacto muito forte na maneira como a gente enxerga a evolução, na maneira como a gente enxerga a filogenética. Então, quem sabe as grandes revoluções que vão vir daqui para frente vão estar ligadas a novas descobertas de mecanismos de transferência horizontal, até no quão frequente isso é. Pode ser que tenha alguns grupos que são mais propensos a isso, outros grupos são menos propensos, a gente simplesmente não sabe. Outro caso muito interessante são os casos de elementos transponíveis de DNA, que são os transposon. Então tem sequências do DNA que eles podem se duplicar e eles conseguem migrar entre o genoma e se inserir em outras regiões do genoma. Então grande parte dessas modificações elas são deletérias, né? Eu estou pegando uma sequência ali e colocando ela em outro lugar, ela pode acabar desativando um gene funcional. Mas ela também pode acabar produzindo genes funcionais. E a gente tem evidências, por exemplo, na diversificação de vários dos produtos que são importantes na nossa alimentação, surgiram por modificações de elementos transponíveis, como é o caso do arroz, do sorgo, do milho. Todos eles têm evidências de elementos transponíveis que geraram modificações e desenvolveram características funcionais nessas variedades de plantas. Então, talvez
Transposons também sejam fenômenos super comuns, mas dependem de estudos genéticos muito detalhados, e como eu falei, a gente não tem ainda muita informação sobre isso. Um outro caso super legal é o da poliploidia e da hibridização, que é, como vocês sabem, nós, por exemplo, somos organismos diploides, significa que nós temos duas cópias dos nossos cromossomos. Então, quando a gente fala em poliploidia, significa dobrar esse número de cromossomos, né? Ou até só adicionar mais grupos, né? Então, um que tem 3 cópias do cromossomo seria triploide, um que tem 4 cópias dos cromossomos, tetraploide. E nesse artigo aqui, super legal, do Comay, eles descrevem vários desses mecanismos pelos quais a poliploidia pode gerar mudanças, né? Então, aqui nesse início a gente tem o organismo diploide, ele sofre uma especiação, então ele dá origem aqui a 2 novas espécies, mas essas espécies podem se reproduzir e gerar o que a gente chama de híbrido. Mas a maioria desses híbridos, eles são inférteis, porque na hora de fazer a meiose, eles separam metade dos cromossomos para um lado e para o outro. E para fazer essa separação, os cromossomos têm que ser alinhados no centro da célula. E se os cromossomos não são muito parecidos, está vindo de indivíduos diferentes, né, de espécies diferentes, e eles não conseguem fazer esse alinhamento, a meiose falha e não faz um gameta que seja funcional. Então, vários desses indivíduos, eles dão origem a prole infértil, né, o que nem sequer consegue se formar. Mas o que pode acontecer é que durante a hibridização pode haver uma duplicação do material genético, que é um fenômeno de poliploidia. E essa duplicação pode dar origem a uma nova espécie, que é diferente das espécies parentais. Tem outras modificações que podem acontecer aqui dentro da mesma espécie. Pode haver uma fusão de um gameta com um outro gameta que não sofreu a divisão celular, isso dá origem a um organismo tetraploide, e aí quando eles se fundem, isso dá origem a um organismo também poliploide. Então, tem vários caminhos diferentes de como essas coisas podem acontecer e dar origem a novas espécies, tudo bem? E essas espécies aqui podem, de novo, se reproduzir e originar um outro grupo de organismos. Então, veja, as coisas não são bonitinhas como a gente tem na cabeça, assim, de que eu tenho a reprodução sexuada com um macho e uma fêmea, eles se reproduzem e dão origem a um organismo, e esse organismo ele não se reproduz com outra espécie. Na natureza tem vários grupos que têm hibridização, que é super frequente, e que no meio desses experimentos eles conseguem dar origem a novas espécies. Então isso também não está incorporado nos modelos genéticos, modelos evolutivos, genética de populações, e eu acho que é uma inovação que a gente precisa contar. E isso aqui é extremamente comum em plantas, especialmente nas angiospermas, e deve ter um papel muito importante na diversificação dessas espécies que a gente vê na natureza. Várias delas têm várias cópias, duplicações do material genético. Bom, então, o último mecanismo aqui ainda falando da poliploidia, para vocês verem como isso é antigo, ó, em 1930, o Miltzig, não sei se pronuncia assim, Miltzig, ele fez um experimento muito legal, onde ele encontrou essas 2 populações de Geleospises na natureza, e ele viu que tinha uma terceira espécie lá, e ela parecia ter características das 2. Então ele trouxe as 2 para o laboratório e tentou gerar híbridos, para ver se ele conseguia fazer com que o híbrido, com a hibridização, reproduzisse o processo que deu origem àquela espécie. E ele conseguiu. Ele não só conseguiu, como ele ainda pegou as sementes dessa espécie nova que ele produziu em laboratório, cruzou com as espécies selvagens e viu que dava descendente fértil. Então ele conseguiu, na década de 30, reproduzir o fenômeno de poliploidia dentro de laboratório com hibridização em plantas. Então isso é uma coisa antiga, data do período do início das discussões da síntese moderna da teoria da evolução, mas não foi algo que entrou nos modelos genéticos de populações e precisa ser incorporado, dependendo, claro, do grupo de estudo que você está focando. Bom, o último mecanismo que eu destaquei aqui é a da seleção sexual, porque vários na verdade é mais um comentário, né? Quando a síntese moderna foi produzida, os pesquisadores juntaram a ideia de seleção natural com seleção sexual. Virou um único conceito geral chamado de seleção natural. Tanto que em alguns livros ou artigos vocês podem encontrar que a seleção sexual ela não é um mecanismo independente da seleção natural, ela é um tipo de seleção natural aplicada a características que aumentam o sucesso de cópula e fertilização. Mas isso não é necessariamente verdade. A seleção natural tem vários mecanismos muito próprios, como escolha de parceiros,
briga por parceiros ou até o cuidado parental, que tem coisas que não envolvem na seleção natural, mas tem coisas que podem afetar diretamente a seleção natural. A seleção sexual. E para sedimentar isso que eu estou falando, quando a gente olha para a seleção natural, a gente vê que várias das características que ela dá origem são características que reduzem a sobrevivência dos organismos, mas elas são características adaptativas. Tudo bem? Por que elas são adaptativas? Porque quem não tem essas características não consegue atrair parceiros ou vencer brigas para copular, e acaba tendo uma aptidão muito baixa, ou seja, deixando poucos descendentes para a geração seguinte, e eles acabam com as características deles desaparecendo da população. Então a seleção sexual tem um papel essencial para o sucesso reprodutivo dos indivíduos. Mas ao aumentar o sucesso reprodutivo dos indivíduos, ela reduz a sobrevivência deles. Por exemplo, para o caso desses alces que gastam muita energia na produção desses chifres e acabam tendo uma longevidade menor, os pavões machos, né, que têm essas penas aqui super robustas e coloridas, então acabam sendo alvos fáceis para predadores, porque não fogem facilmente e também são facilmente avistados. As libélulas também têm colorações conspícuas, né, como esse vermelhão vivo aqui, que faz com que o predador consiga localizar ela facilmente. Ou o caso de uma aranha que eu trabalhei, onde é o primeiro caso de um macho que cuida da prole, que é a Manogea porrácea. Se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, tem uns vídeos no YouTube de entrevistas, e lá no Instagram também eu comento algumas coisas sobre essa espécie. A gente já tem 5 artigos contando histórias sobre ela. Então, ela acaba se expondo à predação ao ficar cuidando da prole, ao invés de abandonar a prole e procurar parceiras reprodutivas e aumentar o sucesso reprodutivo dela. No caso desse macho, né, que não abandona a prole. Então, a seleção sexual, ela produz vários atributos que são adaptativos para a reprodução, mas eles são desadaptativos para sobrevivência. Então, tem uma demanda conflitante aqui entre reprodução e sobrevivência, porque tem processos de seleção natural que estão favorecendo atributos de sobrevivência e tem processos de seleção sexual que desfavorecem esses atributos, mas favorecem de sucesso reprodutivo. Então, pode haver um conflito entre os dois processos. E isso acende a luzinha na gente dizer, eles não são a mesma coisa, são coisas diferentes. E vários pesquisadores tratam eles como coisas diferentes, mas se vocês olharem os trabalhos clássicos da síntese moderna, lá eles são tratados tudo como seleção natural. É uma discussão que inclusive está no início de um livro clássico, que é o Sexual Selection, do Malte Anderson, que é um grande nome da seleção sexual, e eu recomendo demais quem quiser entender mais sobre esses processos. Bom, nesse trabalho aqui, um grupo de pesquisadores decidiu fazer um experimento, onde inicialmente eles pegaram essa drosófila, que é a Drosophila serrata, em laboratório, e criaram um cenário onde os indivíduos estavam sujeitos a uma condição onde prejudicava a sobrevivência dele. Então, esse é o primeiro caso aqui. Então, quem tinha características que aumentavam a sobrevivência seguiram esse vetorzinho, ó, a adaptação foi promovida, então essa característica se tornou mais comum. Quando eles retiraram essa característica que ambiental, e agora colocaram uma disputa de parceiros, por exemplo, poucas fêmeas e vários machos, eles viram que a característica que evoluiu foi outra, que é uma característica que também promove a adaptação, mas ela é uma adaptação voltada a conseguir mais parceiras para copular. Mas quando eles juntaram o estresse ambiental mais o estresse por parceiros, por disputa por parceiros, eles viram isso aqui, que as duas adaptações para conseguir mais parceiras reprodutivas e para enfrentar as condições abióticas desfavoráveis, elas foram desfavorecidas. As adaptações foram desfavorecidas, ou seja, a presença múltipla de múltiplos vetores de seleção, de múltiplos processos de seleção afetando a evolução de uma população, pode gerar a evolução de desadaptações, e não das adaptações que a gente veria evoluindo em um contexto ecológico, onde isoladamente a seleção sexual é predominante ou a seleção natural é predominante. Então eu também vejo que os modelos novos da síntese estendida precisam considerar esses dois mecanismos em interação. E é muito legal porque a seleção sexual ela consegue gerar uma diversidade de processos que nunca é muito semelhante entre as espécies, diferente da seleção natural, onde a convergência adaptativa é mais comum. Mesmo que os mecanismos de origem sejam gerais, a característica em si muda bastante. E há uma proposta de que a nossa mente humana, ela evoluiu por seleção sexual, que foi apresentada nesse livro aqui do Jeffrey Miller, A Mente Seletiva. É uma leitura muito legal. O Jeffrey Miller é um jornalista, eu não lembro se ele tem formação de biólogo, mas ele escreve um excelente livro,
e eu recomendo para quem quer entender um pouquinho mais desse argumento, dessa hipótese de que a mente evoluiu por seleção sexual. Bom, então, como eu falei lá atrás, para as conclusões dessa palestra, é que tem pesquisadores que, como esse artigo mais recente do Futuyma, que escreveu um livro clássico na área da evolução biológica, onde ele vai revisar os argumentos, os mecanismos que são propostos para a síntese estendida, e ele chega a essa conclusão de que nenhum dos estudos recentes de evolução, dos biólogos evolutivos, nega a validade de nenhum desses argumentos, nenhum desses processos. Ninguém está dizendo que viés, desenvolvimento, herança inclusiva, nada disso é importante. Elas são e conseguem ser facilmente incorporadas na síntese moderna. Não há um movimento de resistência a negar esses processos. Né? Então, daí ele vai tentar discutir qual é a relevância de se fazer uma síntese estendida, já que a síntese naturalmente ocorre. Mas eu concordo com vários dos argumentos do Futuyma, acho que a galera está tentando fazer um sensacionalismo lá para vender a ideia da síntese estendida, que faz sentido, é assim que a gente publica artigo, gera discussão no campo, provoca pesquisadores a terem novas ideias. Então, isso tudo é muito positivo. Mas, diferente do Futuyma, eu acho que sim, esses mecanismos precisam ser formalmente incorporados nos modelos evolutivos. Porque, como lembra o Karl Popper, um filósofo super importante que tem impactos enormes em como a gente pensa a ciência até hoje, né, do final do século XX, ele disse o seguinte, que a síntese moderna é estritamente uma teoria de genes, enquanto o fenômeno que deve ser explicado é aquele da transmutação da forma. Então, o que o Popper diz aqui vamos olhar para os mecanismos que dão origem aos fenótipos, porque quem evolui não é o gene, quem evolui é o fenótipo. E se o fenótipo é explicado não só por um gene, mas por diferentes interações com o ambiente, a gente precisa entender essas interações, estudar elas, e assim a gente vai ter uma compreensão mais ampla do que é a evolução biológica. Bom, então, lembrando lá que eu falei no início que a evolução é um processo de mudança, mas uma mudança que sempre depende de contexto, e que na síntese moderna o que se enxergava é que os genótipos da população eram um reflexo direto dos fenótipos dela. Assim, a seleção, ao agir nos fenótipos, ela está agindo diretamente nos genótipos. Mas eu espero ter convencido vocês, ou pelo menos ter dado bons argumentos em favor disso, de que a seleção atuar no fenótipo, ela não está atuando diretamente no genótipo. Ela está enfrentando um caminho complexo aí, que é o caminho que passa por todos esses mecanismos da síntese estendida. Ela passa por plasticidade fenotípica, herança inclusiva e o viés do desenvolvimento. Então ela age diretamente nos fenótipos, mas ela age indiretamente em todos esses outros processos, inclusive nos genótipos da população. Tudo bem? Então, evolução não pode ser enxergada estritamente como um processo de evolução de genes. Precisa ser enxergado como um processo de evolução de fenótipos e a gente precisa ter um entendimento mais profundo do que é essa herança que é passada de uma geração para outra, que explica a ligação entre os genótipos e os fenótipos, por todos esses mecanismos que a gente discutiu aqui. Bom, então eu fico aberto às perguntas, deixo o meu e-mail para contato, para quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, e eu tenho um site onde eu compilo lá, organizo todos os links das redes sociais do NEP, né, do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ecologia e Evolução, e quem quiser dar uma conferida lá dos nossos materiais, seguir a gente no YouTube, no Projeto Rio de Ciência e no Instagram também, eu vou ficar muito feliz e agradeço pela oportunidade, foi ótimo apresentar essas ideias para vocês. Muito obrigado. E parabéns, Darwin. Bom, gostaria de agradecer o professor Rafael por essa palestra muito enriquecedora. Gente, eu vou ficar com a câmera desligada porque, como vocês viram, eu tô com um problemazinho na internet. Aí ela fica muito pesada quando eu ligo a câmera e acaba cortando. Então, por isso não vou aparecer, mas, novamente, muito obrigado, Rafael, por ter participado desse evento. E vou agora mediar as perguntas. Tá dando para me escutar direitinho, Rafael? Tá ótimo, dá para escutar muito bem, Alice. Bom, a primeira pergunta
É do Paulo Furtado. Professor, a plasticidade fenotípica se dá em que momento? No desenvolvimento embrionário ou quando já é inserido no ambiente? É uma excelente pergunta, Paulo. Eu estou pensando aqui para não te dar uma resposta qualquer, né? Mas bom, eu nem sei se eu consigo entender plenamente em que momento ela se dá. Eu imagino que acontece em todos os momentos do desenvolvimento do organismo, né? Daí a gente liga a ideia de plasticidade fenotípica com biologia do desenvolvimento. Porque ao longo da nossa vida, né, eu até vou comentar um detalhe assim, tem gente que fica dizendo que não quer tomar vacina porque diz que a vacina vai mudar os nossos genes. Se alguém está preocupado com isso, por favor, nunca mais saia ao sol. Não se exponha ao sol, porque as nossas células estão sofrendo várias mutações toda vez que elas recebem radiação ultravioleta. Tudo bem? Então, se você não quer mudar seu DNA, não se exponha ao sol. Né? Então, não faz o mínimo sentido, é um argumento totalmente inválido. Então, essas interações do organismo com o ambiente, elas são complexas. Elas não ocorrem em um único momento do desenvolvimento, mas ela ocorre ao longo da vida inteira. Então, tem fenótipos que podem se expressar, por exemplo, no caso dos humanos, né, dentro das divisões celulares, no ambiente da barriga da mãe, mas a gente já sabe que tem interações da mãe, a expressão hormonal da mãe, ou até sons que o bebê escuta na barriga que afetam o desenvolvimento do ouvido, do coração e de outras propriedades daquele bebê, ou a alimentação da mãe também afeta as bactérias que chegam para os bebês e que vão compor a formação dele, né? Isso também está no leite materno. E ao longo da sua vida, cara, você vai tendo diferentes momentos de desenvolvimento de características, inclusive no nosso cérebro, né? Para quem não sabe, o cérebro continua se desenvolvendo aí até uns 25 anos, 26 anos. Então, todas as interações que você vai tendo ao longo do seu desenvolvimento vão mudando as suas capacidades fenotípicas, né? As suas expressões fenotípicas. Então, eu acho que não existe um ponto inicial onde isso é mais comum. Existem diferentes momentos de desenvolvimento onde um fenótipo pode se expressar para um caminho ou para o outro. Isso vai depender do contexto ecológico em que ele está inserido. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigado, professor. Agora, vamos para a segunda pergunta. Célio Moura. Rafael, o que da síntese estendida você acha que não está sendo devidamente ensinado ou estudado? E quais implicações disso na formação de novos biólogos e biólogas? Abraço. Nossa, sensacional. O Célio é o cara que fundou o GDevo e que me inspirou aí a estudar a evolução, que deu um espaço fantástico dentro da universidade para a gente poder, enfim, como estudante, buscar o conhecimento por conta própria. Né? Então, muito obrigado, Célio, super pesquisador aí, e está lá no Ceará fazendo vários estudos legais com aranhas. Bom, Célio, isso é uma excelente pergunta. Eu, sinceramente, não sei te dar uma resposta simples para isso. Na verdade, eu vejo que a pergunta ainda é um passo atrás, né? Acho que os nossos estudantes precisam de um ensino muito mais forte de evolução. Eu dou aula de ecologia e nas disciplinas de ecologia de população, metade da disciplina é toda de ecologia evolutiva, para a gente entender todos os mecanismos de seleção natural, deriva, e eu guardo, não cheguei a falar de síntese estendida, até porque, como eu falei, isso é uma discussão em andamento. Ela não está sedimentada ainda. Lá na síntese moderna, né, entre 1930 e 1950, os trabalhos que se consolidaram a síntese moderna foram trabalhos que criaram modelos matemáticos muito claros do que a gente deveria encontrar na natureza se a genética for o mecanismo que gera variação. Então, para a síntese estendida ser levada adiante como uma linha de pesquisa promissora, e eu vou chegar em uma sala de aula e dizer, vou dar uma aula de síntese estendida aqui sobre evolução, é preciso que esses modelos existam, que a gente tenha evidências em favor. E, por enquanto, essas evidências ainda não existem, elas estão isoladas em campos de áreas de pesquisa de diferentes pesquisadores, mas não foi formalizado como um modelo único. Então, por que eu falo da modelagem matemática? É uma área que eu comecei a investir há pouco tempo, tenho uma parceria com a física da USP, que é fenomenal, está me ensinando muito, e a gente está vendo que quando eu crio o método hipotético dedutivo, que eu tenho duas premissas e a hipótese é a conclusão obrigatória delas, é muito fácil chegar na hipótese, porque eu só tinha duas condições iniciais. Mas quando eu tenho
10 condições iniciais e a variação em uma delas pode gerar um cenário final diferente, é muito difícil eu enxergar isso verbalmente. Então, eu preciso construir um modelo matemático onde eu implemento todas essas características e eu vou modificando elas para ver qual o impacto final delas no processo evolutivo. Então, a gente está fazendo isso agora com várias ideias, mas, como eu falei, é um trabalho muito elaborado, requer muito tempo e eu acho que isso não vai acontecer nos próximos, talvez, 10 ou 20 anos. Mas é uma construção para um futuro próximo, né? Eu imagino que não vai ter como a gente ficar nessa visão tradicional da evolução como modificações em genes. A gente precisa especialmente se concentrar na biologia do desenvolvimento e nas modificações, nas heranças inclusivas para enxergar como o processo evolutivo ocorre. Então, acho que o passo inicial é dar uma boa base para os nossos estudantes sobre os mecanismos evolutivos tradicionais. E, quem sabe, estimular a curiosidade deles trazendo alguns desses mecanismos da síntese estendida para a sala de aula, que também é fenomenal. Bom, eu acho que é isso, né? E obrigado pela pergunta, Célio, muito massa. Muito obrigado, professor. Agora o Leonardo Murilo Leão. Rafael, poderia sugerir outros materiais sobre as implicações conceituais em relação ao conceito de construção de nicho? Implicações conceituais. Bom, tem umas coisas em ciência que é reinventar a roda, né? Tipo assim, existe uma teoria muito clara daquilo, daí vem um pesquisador, olha para um pedacinho dela, dá um novo nome e funda uma nova linha de pesquisa. Tem um outro nome para construção de nicho dentro da ecologia, que é chamado de engenharia de ecossistema. O engenheiro de ecossistema é um indivíduo que muda o ambiente e isso gera um outro nicho para outros organismos explorarem e assim ele está alterando o ecossistema. E isso me parece reinventar a roda, de também trazer de novo uma coisa que já está bem consagrada no conceito de fenótipo estendido e de fenótipos no geral. Apesar de ser interessante você investigar isso, não invalida, parece que trazer um nome novo abre espaço para os editores de revistas científicas publicarem mais fácil esses trabalhos. Então, assim, se você quiser entender mais de construção de nicho, eu recomendo que você procure os trabalhos do Laland, esse artigo que eu apresentei aqui na apresentação. Acho que ele é a grande referência na área. E se você quiser pesquisar um pouco de engenharia de ecossistema, você vai ver que o paralelo os exemplos são os mesmos, assim, é a mesma coisa. Mas o gatilho que eu acho mais massa, assim, a leitura que eu acho mais rica para entender essa relação complexa entre o indivíduo, o ambiente, como o ambiente afeta o indivíduo, é o livro do Richard Dawkins, do Fenótipo Estendido. Tem muitos exemplos incríveis lá, e eu acho que você vai ter uma compreensão mais profunda de por que eu tenho um pezinho atrás com essas tentativas de reinventar a roda aí, com construção de nicho, por exemplo. Tá, então eu indico aí o Fenótipo Estendido do Richard Dawkins, é uma excelente leitura. Novamente, muito obrigado, professor, por ter respondido essa pergunta. Gente, para esclarecer, a frequência ela vai ser repassada no final da outra palestra, porque é por turno, tá certo? A frequência, turno da tarde, no final do turno da tarde vai ser lançada a frequência para ser preenchida. Bom, gostaria aqui de ressaltar gratidão novamente pelo palestrante Rafael e falar que foi muito enriquecedora essa palestra e eu acredito que todo mundo aqui, né, está muito feliz pela presença do Senhor. Muito obrigado, agradeço demais pelo convite, é sempre bom falar de evolução. Estou aqui com a minha camisa, de Revolução de Darwin, de um dos eventos que eu participei, já está toda desgastadinha, coitada, tem anos dessa camisa aqui, então uma outra leitura que eu vou indicar, porque eu acho que ela, na graduação, eu tive um professor muito bom, o professor Roberto, lá da UFC, que ele viu esse encanto de vários alunos pela leitura e emprestou vários livros da coleção pessoal dele para a gente, passou vários textos na disciplina que me inspiraram muito a entender melhor a biologia. Mas um livro em particular se destaca, que é o Biologia Ciência Única, do Ernest Mayr, que é um livro que o Ernest Mayr tenta trazer uma filosofia da ciência, uma filosofia da biologia pautada na teoria da evolução. E eu acho que todo estudante de graduação
que quer entender o que é biologia, para que serve biologia e o que significa ser biólogo, precisa ler esse livro, que ele vai te dar autonomia para entender qual é o papel da evolução na construção da biologia. Se não houvesse evolução, se o Darwin não tivesse dado esse gatilho para a discussão inicial, hoje talvez a gente não tivesse essa disciplina que é chamada de biologia ou ciências biológicas. Então leiam Biologia Ciência Única, que é um livro sensacional. Esse meu artigo da Ciência Hoje, como eu falei, ele também está disponível lá no meu ResearchGate, que é um perfil, é quase o Facebook dos pesquisadores. Se vocês acessarem aí o link do meu site, tem um link para o ResearchGate, e lá vocês podem baixar, fazer um download, ler. É um texto curtinho e ele traz todos os elementos que eu apresentei aqui nessa palestra. Tudo bem? Então, muito obrigado para todo mundo que está assistindo, para quem enviou perguntas. Agradeço demais a Alice por mediar essa conversa e a toda a organização, professor Jobe e a Unilab, por me convidar a participar desse dia tão bonito. Então, muito obrigado. E também parabéns a todas as meninas e mulheres cientistas, que ontem foi o dia de vocês, e nós tivemos uma live sobre isso com aracnólogas lá no canal do Rios de Ciência. Está disponível para quem quiser ver. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Gente, eu queria ressaltar que, lembrando que no final do evento vai ter um formulário para ser preenchido de satisfação, para que a gente possa criar mais eventos, né, para vocês, e que sempre traga, sabe, um enriquecimento. E, professor, antes de tudo, a Lília Mara, ela perguntou como seria o nome do livro, como é o nome do livro que o senhor estava falando. Ele no slide aqui, e fica fácil para o pessoal copiar. Deixa eu ver se aparece aí. Está aparecendo agora. É o Biologia Ciência Única, do Ernest May. Ah, obrigado. O Paulo foi mais rápido que eu. Sim, então, sim, viu? É um livro mais antigo, do final do século XX, e ele faz uma discussão filosófica dos impactos da teoria da evolução para a maneira como a gente vê nosso papel como ser humano no mundo, e até revisa várias das tendências filosóficas da escala Nature, dessa ideia de evolução ser um desenvolvimento, onde a gente está melhorando com o tempo, vai mostrar que isso não faz sentido, e vai dar uma base conceitual muito forte para a gente entender a evolução, né? Entender o que é biologia. Então fica aí, é um livro muito legal, me deu muita paixão pela biologia, assim como o livro lá da biografia do Darwin, né? E os livros do Darwin, gente, são ótimos. Ele é um excelente escritor, quem quiser se aventurar em qualquer um deles, eu aposto que vocês vão se divertir muito. Pois, muito obrigado, professor, novamente. Espero que você esteja conosco em novas palestras futuramente. E deixo aqui minha gratidão a todos os participantes